Então, a gente combinou hoje de falar sobre o quê? Sobre o fígado, né? No Saúde Conectada, né? Na comunidade Saúde Conectada, que vai abrir dia 4 de julho, vai ter uma imersão somente de fígado. Mas eu acho que a gente precisa adentrar um pouco aqui nesse assunto, né? Porque diversos sinais e sintomas que acontecem no nosso dia a dia e que passa desapercebido, que são sinais, inclusive, inflamatórios, né? Que falam que o seu sistema está inflamado, são sinais que advêm do fígado. Que a gente deveria olhar para o fígado com mais cuidado, com mais carinho, ser mais gentil e auxiliar o trabalho dele, né? Então, por isso que eu sempre falo, não adianta fazer dieta detox. Não é a dieta que faz detox, é o fígado que faz. Esse é o trabalho dele. Tanto que Santo Edgarda fala que ele é a oficina da vida, né? Porque esse é o trabalho dele. Ele não para de trabalhar, é intermitente. Ele trabalha durante o dia, na hora que você está acordado, na hora que você está dormindo. Então, é preciso olhar para o fígado com essa intenção, né? Com esse olhar, né? Que não é fazer um negocinho ali de dieta da sopa, dieta do suco detox, do suco verde é chá, que vai funcionar, né? Não é fazer a limpeza, entre aspas, da vesícula, né? Aquela limpeza do fígado do Dr. Moritz, aquilo não funciona, tá? Já vou logo de antemão falar que aqueles cálculos, entre aspas, que saem nas fezes, na verdade, são sedimentos das fezes mesmo, né? Então fica sedimentado e dá a falsa impressão de que está saindo cálculo da vesícula. Eu não vou entrar nesse assunto, mas eu sei que tem gente que vai perguntar, então eu já vou deixar aqui gravado, tá? Então, quais são os sinais e os sintomas que o seu fígado te fala que você precisa prestar atenção nele? Tem um que é clássico, que é a fadiga constante, tá? A fadiga constante, principalmente aquela fadiga ali às 4 horas da tarde, significa que falta nutrientes para o seu organismo e esses nutrientes eles estão em falta porque o seu fígado não está conseguindo auxiliar na digestão dele, né? Aquele acordar entre 2 e 3 horas da madrugada, né? Aquele sono picado que você acorda ali às 3 horas da madrugada também tem relação com o seu fígado, né? A sua detoxificação, ela está ruim, tanto do fígado quanto a sua produção de bile, e você desperta entre 2 e 3 horas da manhã. Inchaço, principalmente se for retenção de líquido na parte inferior do seu corpo, né? Perna, pé, batata da perna, tem total relação com o fígado, né? O seu fígado ele está com deficiência no trabalho. Ressaca ao acordar, então aquela sensação de ressaca tem relação com o seu fígado. Coceira difusa, né? Muitas pessoas têm esses sintomas no pós-Covid porque o que acontece, né? O que o vírus faz? Os vírus, na verdade, todos eles, tá? Fazem com que o nosso fígado trabalhe muito mais para dar conta do recado. E muitas das vezes, né, a gente precisa auxiliar esse nosso processo de detoxificação hepática através da alimentação, suplementação, né, tudo que eu vou falar aqui, porque o fígado ele está tendo que dar conta do recado 2 vezes, da sua vida e dos vírus que estão dentro de você, né? Então, aquela coceira difusa, né, coceira no corpo todo, principalmente depois de fazer uma atividade aeróbica na academia, tem relação com o fígado. Oscilação de humor, né? Então, deficiência de metilação, deficiência sanguínea, né? Alguma alteração no sangue ou deficiência de metilação, aqueles hematomas que aparecem na sua pele sem que você tenha batido. As alterações, né, de homocisteína tem total relação com o fígado. E isso automaticamente lá na frente vai trazer também alterações de humor, né? Você vai ficar mais mal-humorado. Se você já tiver algum transtorno, né, um borderline, um transtorno bipolar, isso vai piorar mais ainda, né? Acne, gente, acne tem total relação com o fígado, né? Qualquer coisa que você pensar em inflamação, vermelhidão de pele, acne, principalmente na bochecha, fígado, tá? Náusea, então aquela náusea ao acordar, aquelas fezes mais amareladas, né, as fezes com bile, tem total relação com o fígado. As manchas roxas que eu já falei, dor no corpo de uma forma geral, né, independentemente de você ter, por exemplo, diagnóstico de fibromialgia ou não. Se já tem,
o diagnóstico, a gente já sabe que tem alteração no fígado, né? Que você precisa dar suporte para esse fígado, tanto para ele auxiliar na sua imunidade, na questão do seu tratamento médico, como também metabolizar melhor a medicação que você esteja tomando para a doença que você talvez tenha, tá? Cefaleia frontal, então dor de cabeça principalmente na parte frontal, tem total relação com o fígado, principalmente se você já acorda com essa cefaleia, né? Disbiose, é claro, você que já me segue aqui há um tempo já sabe que a conexão fígado-intestino, ela é direta, né? Então, pensando em fígado, a gente automaticamente já está cuidando, já está também tratando do intestino, né? Hipersensibilidade, então aquelas pessoas muito alérgicas, muito sensíveis a determinados alimentos, tem relação com o fígado. TPM, quem é minha aluna aí da predominância estrogênica sabe que o principal órgão de detoxificação do estrogênio que está alto numa mulher que tem predominância estrogênica é o fígado. Então, uma mulher que tem TPM, uma mulher que tem todas aquelas alterações de predominância estrogênica, né? Alteração de fertilidade, fígado, tá? Sede excessiva, principalmente se essa sede for à noite, né? Excesso de pita, excesso de fogo no organismo, fígado. Tudo isso você tem que prestar atenção. Boca amarga, boca metálica, língua amarelada, fígado. Ferritina alta, fígado, né? Essa ferritina está sendo estocada no fígado. Então, segundo a Ayurveda, o fígado, ele é quem governa a sua vontade. É ele que governa essa sua habilidade mental. Então, se você está, por exemplo, comigo na roda, treinando as suas habilidades mentais, treinando a sua vontade, se o seu fígado ele não estiver em concordância com todo o seu sistema, você não vai conseguir reforçar essa sua habilidade mental, né? O Ayurveda fala que raiva e ódio prejudica o fígado. Então, se você é uma pessoa que não consegue, não sabe neutralizar as suas emoções, isso vai alterar o seu fígado, né? Segundo a medicina tradicional chinesa, a gente sabe, né? Tanto a Ayurveda, quanto Santo Yogarda, quanto a medicina tradicional chinesa, a gente sabe que os órgãos, eles estão ligados a diferentes emoções. A medicina tradicional chinesa também diz que o fígado está ligado à raiva, né? Então, uma pessoa que guarda esse vício, né? Guarda isso dentro dela, esse vício emocional, uma memória que alimenta esse vício, você precisa olhar com carinho para o seu fígado. E Santo Yogarda, ela fala exatamente o seguinte, tá? Eu vou ler o escrito que ela deixou no Caos et Curai. Fígado, a oficina da vida. O fígado é como uma tigela dentro da pessoa, no qual o coração, os pulmões e o estômago despejam os seus sucos, né, suas toxinas, é isso que ela quer dizer, que por sua vez o fígado retorna a todos os membros do corpo, da mesma forma que qualquer recipiente colocado sobre uma fonte permitirá que a água que recebe flua para outras partes. Ela está falando aqui, inclusive, da veia porta. Tá? Mas se o fígado estiver cheio de buracos, o que é isso? Se ele estiver com esteatose, se ele estiver inflamado, se ele estiver frágil, segundo Santo Yogarda, não será capaz de absorver os bons sucos, os bons humores do coração, pulmão e estômago. Então, aqui nessa live, você já sai dela sabendo que Santo Yogarda diz que o fígado ele tem total ligação com o pulmão, com o coração e com o estômago. E aí é por isso que você que tem zumbido no ouvido ou tem alterações auriculares e também de pele, eu ainda acrescento aqui pele, você precisa olhar para o seu fígado, porque ele está conectado com o seu estômago, com o seu pulmão, com o seu coração. Por que o Covid, que o sítio primário de infecção do Covid é o pulmão, por que ele afeta o fígado? Por que ele causa desbiose? Estômago. Por que o Covid ou a vacina afeta seu coração? Porque está tudo conectado, né? Então o pulmão tem essa conexão também. E aí a Santo Yogarda fala que esses sucos e líquidos retornarão a esses órgãos e caudarão uma inundação ali, né? Ou seja, está inflamando, vai estourar a panela está borbulhando e vai inundar. E aí, se esse tipo de doença ocorrer em alguém, né? Então, se a pessoa tiver alguma doença hepática,
Santo Edogarda diz que essa pessoa não viverá muito. É claro que eu volto aqui a salientar que a gente está falando de uma pessoa que viveu no século XII, né? O que eu vou falar aqui ao longo dessa live não é só Santa Edogarda. Eu vou te ensinar o que Santa Edogarda deixou nos escritos dela, mas eu vou te ensinar além, né? Hoje a gente consegue fazer um mix, né? Conectar o que Santa Edogarda ensina com o que o Ayurveda ensina, com o que a medicina e a nutrição tradicional ensina. É exatamente isso que eu vou falar aqui. E é justamente esse agora o foco da comunidade Saúde Conectada. É isso que todos nós juntos vamos aprender lá dentro. A gente vai aprender a conectar todos esses saberes, a gente vai aprender a conectar toda essa medicina que foi deixada lá por Santa Edogarda, como também a medicina atual. Então, a Santa Edogarda fala, né, que se os vasos sanguíneos eles são atingidos por mau funcionamento do metabolismo, também vai atingir os vasos sanguíneos do ouvido e muitas vezes a saúde e a doença elas chegam pelo homem pelo ouvido. Por isso que ela fala muito de ouvido. A gente vai ter uma imersão só de saúde auditiva no Saúde Conectada, na comunidade Saúde Conectada. Então, exatamente, né? Como a Santa fala, tanto a saúde quanto a doença, elas podem entrar pelo ouvido. Então, quando a pessoa experimenta alegria por circunstâncias felizes, por exemplo, pelo contrário, quando ela mergulha na tristeza, isso vai causar uma doença, um infortúnio, né? Por isso que Santa Edogarda fala, e ela inclusive ela foi musicista, a primeira musicista mulher, né? Principalmente dentro da igreja, ela já falava que existia a cura também através da música, né? E hoje a gente sabe, né, pela medicina tradicional, que a musicoterapia, que consiste em cantar, em dançar, em ouvir, pode abrir o coração ou normalizar o metabolismo do fígado. Então o fígado ele também está relacionado com o que você escuta, né? Se você é uma pessoa que escuta aqueles rocks esquisitos, psytrance que eu amo, com muita frequência, isso vai causar alteração no seu fígado e na sua psique, né? Se você é uma pessoa que escuta música boa, música que eleva a sua alma, isso também é um caminho para melhorar a sua psique. Santa Edogarda também fala, isso a gente vai falar com muito mais profundidade dentro do Saúde Conectada, que pessoas, né, que foram concebidas na lua minguante ou sob a turbulência das mudanças das correntes de ar, são pessoas que têm tendência a ser mais tristes, têm um caráter mais aéreo, então tem uma mente mais aérea, e devido a essa tristeza, que essas pessoas já meio que nascem marcadas, elas estão mais enfraquecidas e o fígado, ele tem muito mais probabilidade de se ter esteatose hepática. Ela diz que o fígado fica furado como se ele fosse um queijo. Então, tudo isso tem relação. Você precisa aprender a fazer essa conexão para você ter autonomia, não só da sua saúde, né? Porque a saúde ela está interconectada também com a sua psique, com o seu emocional, mas também com os seus vícios emocionais, com as suas alterações, o que está acontecendo aí dentro de você. E aí, a Santa Edogarda, ela também diz que a doença hepática crônica, né? Então, por exemplo, uma esteatose crônica, né? Ela fala que pode ser curada pelo jejum. Não são todas as pessoas que podem fazer o jejum. Eu sigo as indicações de jejum da Santa Edogarda e é o que eu vou ensinar na Saúde Conectada, né? Para você saber se você pode ou não fazer o jejum. Ela cita 3 tipos de jejum, eu vou ensinar lá esses jejuns no Saúde Conectada, que abre dia 4 de julho, para você saber se pode ou não fazer jejum e qual jejum que você acha que você pode fazer, né? Você vai aprender todos eles e vai falar, esse aqui cabe mais na minha vida. Então, ela fala isso, né? Que todas essas alterações, elas precisam ser cuidadas através do tratamento simultâneo da doença de base. E todos esses sintomas que eu listei aqui nessa live têm total relação com a base, que é o fígado, tá? Ela também fala de sauna seca no caso, né? Naquela época não existia sauna a vapor, né? Ela fala inclusive de colocar cheiros dentro da sauna, de colocar castanhas na sauna. A gente vai falar isso mais também no Saúde Conectada. Ela fala da espelta, né? As pessoas que podem comer espelta também ajudam no fígado, principalmente se for um fígado gorduroso ou um fígado cirrótico. Então ela fala sobre isso, né? Ela fala sobre os alimentos que vão ajudar no fígado, as castanhas portuguesas, né? Aqui no lugar que eu tô, ela fala do vinagre de vinho, ela fala do isopo,
ela fala da amêndoa, ela fala da escalopendra, que aqui na Europa a gente consegue achar melhor o elixir de escalopendra. Ela fala do mel de castanha, ela fala do vinho de alfazema, né? Ou chá de lavanda. Ela fala da maçã, ela fala da amora, ela fala da raiz imperatória. Então, a gente tem aí só de Santa Hildegarda, ainda nem cheguei na medicina tradicional, hein? Só de Santa Hildegarda a gente já tem aí um leque de tratamento que você pode fazer no seu dia a dia para ajudar a melhorar as suas vias de detoxificação, a fase 1, fase 2 do seu fígado, e fazer com que você reduza essas alterações que você acaba assim por sentir, né? Isso melhora a sua força, a sua capacidade de desempenho, tanto mental quanto física, tem total relação com o fígado. Por isso que o excesso de comida, o excesso de álcool, o excesso de drogas afetam o nosso fígado. E quando eu falo drogas, eu não estou falando só de drogas ilícitas, eu estou falando também de drogas lícitas, né? A gente teve uma aula aqui, né, Mara, agora, que o professor falou do paracetamol, né? O quanto que ele afeta, por exemplo, a vida marinha, né? Qual é a dose de paracetamol que a gente joga fora ali na nossa urina, nas nossas fezes, que vão afetar também a vida marinha, ou seja, o peixe que a gente come, né? A sardinha aqui, que ele falou que ela é enigmática em Portugal. Então, tudo isso está conectado, tudo isso tem relação. Por isso que Santa Hildegarda, ela é também ecologista, né? Meu mestrado a gente tem uma cadeira bem sólida aqui de ecologia, e é exatamente o que a Santa ensinou, é o que ela falou. E olha só, ela falou isso no século XII. A gente está no século XXI, tá? Então a Santa falou também, lá nos seus livros de teologia, né? Que Deus fixou o seu nome, a cada homem determinou a sua medida. E que a alma exige que a justa medida ela seja observada em todas as coisas. Então, na alimentação, no jejum, né? No descanso, no trabalho, a gente precisa aprender a achar a nossa justa medida. E o fígado, ele sofre quando a gente excede, por exemplo, a nossa capacidade de trabalho. Isso vai levar a gente, segundo ela, a tristeza e a depressão. Também como uma fuga para a nossa hiperatividade, né? Assim como também ela fala que a alegria excessiva, o riso estridente, também afeta, porque a gente precisa aprender a ter a justa medida, né? Isso também pode danificar o fígado. Então, aquela alegria, aquela oscilação, por exemplo, da pessoa que tem bipolaridade, né? Aquela euforia, né? Aquele excesso de dopamina e aquela queda de serotonina que leva a depressão e melancolia, apatia, ou aquele excesso de felicidade, altera o fígado. Então, Santa Hildegarda, ela indica, por exemplo, uma bebida que ela chama de bebida de primavera, que eu vou ensinar no Saúde Conectada. Ela ensina a gente a fazer uma bebida com absinto, né? Eu vou falar isso melhor lá. E ela fala que essa bebida, tomada em determinadas fases do ano, ela melhora o sistema renal, ela melhora a melancolia, ela ajuda a clarear os olhos. Então a gente já sabe que o fígado também tem conexão não só com o ouvido, como também com os olhos, né? Fortalece o coração, impede doenças pulmonares. Inclusive eu já tenho essa bebida e já estou levando outra daqui da Europa, porque em tempo de pandemia, em tempo de diversas gripes, diversas alterações, H1N1, Covid, etc., nada melhor do que ter essa bebida de Santa Hildegarda em casa, né? Ela diz também que aquece o estômago, logo melhora a digestão e por isso melhora a irrigação sanguínea. Ela fala que essa bebida de absinto, né? Não é absinto aquele da fada verde não, tá? Você que está achando que é absinto que vai... né? Isso não, tá? É outra planta. Vai purificar os seus intestinos e ela fala que também garante uma boa digestão. Então, veja bem, eu estou há 30 minutos praticamente, 25 minutos falando só de Santa Hildegarda. A gente ainda nem entrou no assunto do fígado e medicina tradicional, que é o que a gente vai falar agora. Então, isso tudo que eu falei aqui foi para introduzir o que você já sabe dentro da nutrição e dentro da medicina tradicional. Que o fígado é o órgão que mantém o seu sistema, por isso que ela fala que ele é o órgão que regula a oficina da vida, ele é a oficina da vida, tá? Ela fala que ele regula o nosso... Ela não. A medicina tradicional diz que ele é o órgão que faz detoxificação, que regula o nosso processo inflamatório. Então, se você está inflamada, tem que cuidar do fígado, né? Fala que ele é o responsável por fazer a limpeza do nosso sistema. Então, o que você faz quando você pensa em limpeza? Você não suja em excesso. A sua casa, ela vai sujar.
O seu banheiro ele vai sujar, vai ter poeira sempre dentro da sua casa, mas você não deixa essa poeira acumular, né? Você não fica jogando ela, por exemplo, para baixo do seu tapete. Quando o seu aspirador de pó está cheio de poeira, você vai lá e descarta essa poeira. Então é isso que você tem que fazer com o seu fígado, é dar suporte, é cuidado diário. Não é deixar sujar tudo e depois tentar limpar. Porque, como a Santa fala, isso vai reduzir a sua qualidade de vida. Essa é a ideia. Então o metabolismo hepático, ele está junto com o metabolismo intestinal, ele é responsável pela quebra, pela digestão e também pela absorção dos nutrientes. E aí é claro, né, que químicos em excesso, cafeína em excesso, álcool, gorduras em excesso, né, cortisol em excesso, então muito estresse, hormônios sexuais em excesso, então para quem usa anabolizantes de forma exacerbada, sem controle, né, vai afetar o fígado. Problemas na tireoide afetam o fígado e é uma bola de neve, porque um fígado alterado causa hipotireoidismo. E o hipotireoidismo também causa problemas no seu fígado. Doenças autoimunes, né? Doença celíaca, retocolite ulcerativas, doenças imunomediadas, artrite psoriática, as fibromialgias da vida, afetam o fígado. E, claro, os medicamentos. Então, se você é uma pessoa que, por exemplo, já tem uma doença autoimune, já usa alguma certa medicação, o seu cuidado, o seu tato com o fígado tem que ser mais ainda maior. Né? Se você teve Covid agora, você precisa ter mais atenção no seu fígado. As aulas que eu tenho vendendo no baú, né, que é a aula de predominância estrogênica, quem é minha aluna lá sabe, aula de pós-Covid, eu ensino algumas técnicas, não tão aprofundado, né, porque o fígado é uma coisa, assim, inigualável. O fígado, você precisa ter uma imersão, que é o que eu vou fazer na Saúde Conectada. Eu ensino o básico lá que você tem que fazer para ter atenção pro teu fígado. Mas para cuidar dele mesmo de verdade, diariamente, para manter essa sua detoxificação de forma correta, você precisa aprender coisas mais profundas, né? Que eu vou ensinar no Saúde Conectada. Então eu já falo sobre isso no aulão, no baú de predominância estrogênica, no baú do Covid, porque tem total relação, né? Então o fígado também ele faz parte da eliminação. E se a gente pensa em eliminação, a gente pensa também em rim. Santa Edgarda já falou que tem essa relação, fígado e rim, né? Então a gente pensa na urina, que elimina, e a gente pensa no intestino, que produz as fezes para você também urinar, para você também excretar. A gente pensa no suor, né? Uma pessoa que sua muito, ou uma pessoa que não sua nada, ela também tem problema no fígado, né? Uma pessoa que tem muita sede ao acordar, uma pessoa que acorda à noite com muita sede, ela tem problema no fígado, órgão do fogo. Por isso que a Ayurveda fala que quem tem esses sintomas tá com desequilíbrio no pita, desequilíbrio no fígado, desequilíbrio no fogo. Gente, está tudo conectado. Então, quando a gente pensa em fígado, a gente pensa na bile primária, né? Que faz ali a parte da produção enzimática para você digerir gordura, proteína e nutrientes. A gente pensa na vesícula biliar, que é onde é estocada essa bile primária. A gente pensa na bile secundária, que a gente já descobriu há poucos anos, sei lá, 5, 9 anos, que existe uma bile secundária, que inclusive Santa Edgarda chama de bilis negra. Essa bile secundária, ela é utilizada lá no seu intestino, no intestino delgado. Ela é responsável por manter o equilíbrio da sua microbiota intestinal. Ela é responsável pela absorção das vitaminas que a gente fala que são lipossolúveis, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Então, uma mulher que tem predominância estrogênica tem que absorver direito a vitamina E, senão ela pode ter mais chances de ter um câncer de mama. Uma pessoa que pega sol, suplementa a vitamina D e a vitamina D não sobe, como é que está o fígado dessa pessoa? A bile secundária dessa pessoa não está absorvendo a vitamina D. Já parou para pensar que está tudo conectado? Inclusive, o fígado ele tem uma ligação direta com o pâncreas, porque a gente está falando de quebra e absorção de gordura, a gente está falando de pâncreas. O fígado também tem relação com a produção de neurotransmissores, GABA. Ele também tem relação com a glicina, que vai cuidar da sua imunidade intestinal. Ele também tem relação com taurina, que vai fazer o seu intelecto ter mais centro, foco, né? Então, pessoas que têm a mente muito avoada, muito ansiosas, TDAH, cadê o fígado, né? A gente também precisa, não pode esquecer, né? A gente precisa prestar atenção também no citocromo P450. É ele que vai fazer a maior parte dos seus processos de detoxificação e metabolização. Então, como que você consegue otimizar, segundo a ciência tradicional, o citocromo P450?
Eu vou falar, vai ter uma aula só sobre isso no Saúde Conectada. Mas como que você faz isso? Com jejum, cuidando do intestino, cuidando da tireoide, tudo isso que eu falei até agora. A metformina é uma medicação que também ajuda a otimizar o citocromo P450 com enzima Q10, né? Diversos chás fazem isso. As hemoproteínas, então uma pessoa que tem anemia, principalmente ferropriva, Hashimoto, tem problema com hemoproteínas, como é que essa pessoa vai ter uma saúde, né, um fígado funcionante? Essa pessoa ela vai entrar num estresse hepático. Por quê? Porque o fígado não dá mais conta do recado. Tem tanta coisa para ele resolver. Ainda vem uma infecção, ainda vem a raiva, né? Como eu falei, as emoções elas estão conectadas. Como é que esse fígado vai dar conta de todo esse excesso? Então, o que você precisa fazer? Né? Como é que é esse cuidado diário com o seu fígado? Retirar a causa e fortalecer o fígado. Então, você precisa reconhecer o que está causando o problema, eliminar. Eu estou falando de emoções, eu estou falando de vícios, eu estou falando de memórias. Por isso, o trabalho da roda aqui no Instagram e também de forma mais profunda ainda no Saúde Conectada. Sim, é preciso você cuidar, é preciso você treinar a sua mentalidade para você aprender a reconhecer e retirar as causas que estão afetando o seu fígado, né? O jejum, como eu já falei, é tratamento. Os chás, então alcachofra, alcaçuz, dente de leão, ninho, carqueja, tulsi, boldo, poejo, diversos chás. A gente precisa aprender a neutralizar. Para isso que servem os antioxidantes. Como eu falei, a casa vai sujar, mas você tem que neutralizar o que está sendo sujo, né? O que está acontecendo ali naquela casa. Então, ácido alfa-lipoico, N-acetilcisteína, que está em voga, em alta. Por que elas são tão boas no Covid? Porque elas auxiliam o processo hepático durante a infecção e também no pós. Os alimentos ricos em complexo B, né? Crucíferos. O emocional, ele não é difícil de cuidar. É que as pessoas, elas se lembram de se alimentar corretamente todos os dias, mas elas esquecem que a gente não alimenta só o nosso intestino, a gente alimenta as nossas emoções. Por isso que é importante alimentar as emoções diariamente, assim como também a gente faz um prato de comida saudável. Concorda? É isso. Então não é difícil. É que você não tem a consciência, nós todos não fomos criados com essa consciência de que a gente não nutre só o nosso sistema, a gente nutre também as nossas emoções. Por isso que você acha que é difícil, mas não é difícil. Quando você treina isso diariamente, não é difícil. A rotina diária faz isso. Ajuda. Por isso que Santo Edelgarda indica a rotina diária. Por isso que Santo Edelgarda indica música para cuidar do seu fígado. Ela tá falando de canto gregoriano, ela não tá falando de rock, por exemplo. Tá? Só tô dando um exemplo. Além disso, você também precisa aprender a eliminar, né? Então, olhar para sua urina, para suas fezes, para o seu suor. Por isso que a sauna, gente, é indicação de cuidar do fígado de tratamento. Por que Santo Edelgarda fala da sauna? Porque você vai suar, você vai estimular as suas vias de detoxificação. Utilizar fibras para ajudar a eliminar metais pesados, né? Linhaça, aveia, chia, maçã. Santo Edelgarda fala da maçã, a medicina tradicional também fala que a maçã é super importante para dar um suporte para o fígado. O limão, os chás digestivos, né, que eu já falei aqui, mas a gente pode colocar também capim-limão, tomilho, cúrcuma, os chás diuréticos, cavalinha, ginkgo biloba, hibiscus, cabelo de milho, tudo isso auxilia no processo de detoxificação do fígado e você precisa aprender para ter autonomia e colocar isso dentro do seu dia a dia, mas não de uma forma imposta, não de uma forma ditatorial, né? De uma forma que, acordei agora, vou tomar um chazinho de cabelinho de milho, depois vou fazer meu café da manhã, tomar meu café preto. Vou fazer uma rotina diária, né? Vou ouvir uma música boa, vou pro meu trabalho. Enquanto vou pro meu trabalho, eu vou escutando a roda da doutora Pri, porque isso já faz um trabalho de treinamento mental, né? Então, tudo isso faz parte da detoxificação do fígado, da redução da sua inflamação, que está completamente conectada com o fígado. Então, você também precisa aprender a olhar o seu exame de sangue, né? A relação TJ-TGP acima de 2:1 já é alteração no seu fígado. Um gama-GT acima de 12, acima de 15, já é problema no seu fígado, né? Isso significa que seu fígado está precisando usar muita glutationa, principalmente ali na fase 1, para
fazer detoxificação. Isso leva você a ter lá na frente, a longo prazo, uma resistência insulínica. Gente, tá tudo conectado. Eu falei que o fígado tá conectado com o pâncreas. Entende? Então, um TGP muito elevado significa que já há lesão no seu hepatócito. Um gama-GT muito elevado significa que você já está com o fígado inflamado. E se no seu exame de sangue ainda tiver um PCR aumentado acima de 1, você é uma bomba prestes a explodir. E o seu corpo, todo dia, de forma muito inteligente, como Deus nos criou, né? De forma muito inteligente, ele tenta te desinflamar. Mas chega uma hora que é tanto radical livre que não dá. Você abre uma autoimune, você abre um câncer. Então são as emoções que levam às doenças? Sim, mas não são só as emoções, é uma conexão. É a emoção, é o que você come, é o seu sono, é até o que você sonha. Né? Então, você precisa aprender a cuidar da fase 1 do fígado, que é isso que eu falei, e da fase 2, que você cuida da fase 2 com antioxidante, né? Ácido alfa-lipoico, a UNAC, os polifenóis. Aqui em Portugal, eu tô toda trabalhada no antioxidante, todo dia comendo cereja, framboesa, né, Mara? Só berries, só antocianinas, elas são maravilhosas pro fígado. Inclusive o sabor da fruta aqui é bem diferente do Brasil, eu acho, eu não sei, ainda vou olhar, mas eu acho que aqui a gente tá perto de algum trópico e a fruta fica mais doce, né? Então, para quem tem, por exemplo, o gama-GT alterado, né, a gente precisa estimular a produção de glutationa, o que a gente vai usar? N-acetilcisteína, taurina, selênio, glicina, tudo isso eu vou ensinar no Saúde Conectada, né? Como que você vai usar isso, com a quantidade que você vai colocar. Você vai ter uma imersão comigo ao vivo, você vai ter um suporte com a minha monitora pós-imersão, né? A gente vai ter um FAQ dentro do Saúde Conectada que você vai mandar a sua pergunta, e se ela não for pessoal, né? Não é consulta médica, né? Se ela tiver adequada, não for uma consulta pessoal, ela vai virar uma mini aula para todo mundo também que tenha a mesma dúvida ou que esteja passando pelo mesmo problema, tenha acesso à pergunta, né? A dúvida. Então essa é a ideia. E aí a gente vai falar de metilação no Saúde Conectada, né? Que são as vias que vão te proteger para que você não gere um câncer por conta de, por exemplo, uma baixa detoxificação. Então a gente vai falar assim de metilfolato, de peridoxina, de B12, de colina. A gente vai falar dos suplementos que servem para todos, né? Tem uns que são específicos, mas tem outros que servem para todos. Então, o ácido alfa-lipoico é o top 10, né? Que serve para todo mundo. Inclusive, eu tô até agora tomando ele. As antocianinas, como eu falei, né? A quercetina, que tá lá na cebola, a amora, o açaí, a romã, as berries, né? São extremamente importantes. A alcachofra, o cardomariana silimarina, o própolis, a clorela, tudo isso a gente vai falar de forma mais profunda no Saúde Conectada, que abre dia 4 de julho para você aprender a cuidar, né? De forma mais gentil, diariamente, de forma rotacionada desse seu fígado. E aí, para fechar a nossa live, que eu tenho que almoçar para depois ir para aula, eu vou deixar um suco aqui, tá? Um suco restaurador do fígado, que você pode fazer esse suco 3 vezes por semana para auxiliar aí nesse seu processo de detoxificação. Então pega aí papel e caneta para anotar. Uma beterraba pequena, Santa Edelgarda ama beterraba, ela usa muito beterraba nas preparações dela, né? 3 maçãs, o Ayurveda diria 3 maçãs sem semente, tá? Por mim, não tem problema nenhum colocar semente, mas o Ayurveda manda tirar a semente. Maçã, como eu falei, Santa Edelgarda fala, e o Ayurveda e a medicina tradicional também fala da maçã para o fígado. Então a gente está aqui conectando 3 medicinas, 2 saberes ancestrais e uma medicina tradicional, falando da maçã. O Saúde Conectada, para quem está perguntando aqui, não é só para profissionais da área da saúde, é para todo mundo, tá? Para todo mundo. Eu tenho um curso só para profissionais, que é uma mentoria, mas que não abriu esse ano e talvez não sei se vai abrir. Então, todos os cursos que eu tenho é para todos, né? O que eu ensino lá, todo mundo pode fazer, né? É claro que o que deve-se ter prescrição médica, prescrição nutricional, eu não vou ensinar, né? Cada um tem que ter um profissional acompanhando. Mas tudo que eu ensino é para todo mundo, tá? Então, beterraba, 3 maçãs, folhas frescas de boldo. Então, boldo. Posso trocar boldo por poejo? Pode. Posso trocar boldo por nim? Pode. Né? Faça uma rotação com essas ervas. E um limão.
tá? Você vai bater tudo isso no liquidificador, se puder, na hora, né? Quanto mais fresco, melhor. Bate tudo isso no liquidificador. Pode coar ou não, né? Tem gente que prefere coar. Coa lá e bebe esse suco restaurador do fígado, tá, gente? Então essa foi a live de hoje. A gente falou sobre fígado. Espero te ver, né? Espero ver todos que estão aqui dentro da comunidade Nova Saúde Conectada. Quem já é aluno tem desconto, então vocês já receberam o passo a passo de como que vocês vão se inscrever com desconto. Quem não é aluno ainda da Saúde Conectada e vai entrar, aproveita, tá? Porque as imersões que vão acontecer mais pra frente, claro, o valor vai aumentar, porque vai entrar mais conteúdo no curso. Então quem for entrar agora, nessa primeira leva, no 4 de julho, aproveita, porque esse tipo de oferta, né, que a gente está fazendo não vai acontecer mais, tá? Isso é justamente para conseguir colocar o máximo de gente lá dentro que principalmente precisa, né, tanto desse suporte no fígado quanto nesse suporte da mentalidade, além de todo o resto que a gente vai falar. Então a primeira imersão vai falar de fígado, saúde ocular e saúde auditiva. Tá bom, gente? Então é isso. Amanhã tem roda. Te espero aqui de novo, 8 horas da manhã, com um caderninho da roda, para amanhã a gente fazer exercício. Um beijo e até lá.